eu gostaria hoje de fazer uma breve meditação num texto que fala muito ao meu coração, né, que é o texto na carta aos Hebreus. E antes de nós lermos o texto, são 3 versículos, eu gostaria de dar rapidamente um contexto onde essa carta foi, ou para onde essa carta foi enviada. Naquela época, no início da igreja cristã, muitos judeus haviam se convertido, muitos judeus haviam abraçado a fé. Mas os irmãos sabem que isso era muito difícil para eles, porque a perseguição, toda aquela perseguição que a gente vê em Atos, a esmagadora maioria acontecia por parte dos judeus que ainda viviam a antiga religião. Então, esses judeus que viviam a antiga religião, geralmente eles eram ricos, abastados, e eles tinham empregados, tinham pessoas que trabalhavam para si, que eram também judeus, e que agora, muitos desses judeus haviam se convertido. E esses patrões judeus, eles não aceitavam isso de forma nenhuma. Então, eles utilizavam todas as maneiras para fazer com que esses convertidos abandonassem a Cristo e voltassem para a antiga religião. Então, esse é o contexto maravilhoso desta carta, porque muitos, de fato, estavam abandonando, eram tão pressionados, tão esmagados, que eles não suportavam e retornavam para a antiga religião para, obviamente, manter o seu emprego, o seu trabalho, a sua renda. Outros, porém, voltavam porque eram convencidos, vamos assim dizer, que a religião de Cristo, que a religião do Evangelho era muito fraca, muito sem brilho, não possuía todo aquele aparato do templo, das cerimônias que eram realizadas. Então eles olhavam para o culto cristão e era ali irmãos reunidos numa casa, numa absoluta simplicidade, onde eles cantavam, liam a Escritura, ouviam da palavra. E quando eles comparavam com os antigos rituais do Velho Testamento, com o sumo sacerdote, o sacerdote com todos aqueles aparatos, aquelas roupas, o sacrifício de animais, a aspersão de sangue, eles diziam: não, eu prefiro a antiga, porque essa nova aí, essa religião de Cristo é muito fraca, muito sem graça. Eu prefiro a outra, porque eu posso ver e contemplar todo aquele cerimonialismo. Então, por isso que o autor de Hebreus, ele vai escrever essa carta, direcionada a esses judeus, dizendo a eles que eles não poderiam pensar dessa maneira. Por um lado, alguns deveriam resistir forte à perseguição e outros não poderiam abandonar a Cristo por conta dos cerimoniais do Antigo Testamento. É por isso que o autor ele vai iniciar essa carta já falando de Cristo, né? Dizendo que outrora Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas, mas que agora ele fala através de Cristo. Depois ele mostra que Cristo é a expressão exata de Deus Pai, ele é o Deus encarnado, mas ao mesmo tempo Cristo é este homem de dores que andou por este mundo. E como homem, né, sendo ele Deus, mas também homem, ele é superior e muito aos anjos. O autor vai fazer questão de demonstrar isso. Não há nenhum anjo, arcanjo, serafim, nada, ninguém no céu que possa se igualar ao Filho, porque ele é Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Então ele é muito superior aos anjos. E aí, então, o autor de Hebreus, ele vai argumentar, mostrando que Cristo, ele é superior a Moisés. Porque Moisés era o grande representante da antiga religião, que muitos estavam olhando e dizendo: eu acho que eu vou voltar, porque o cristianismo é sem graça, etc. E como nós somos assim, né, irmãos? Para sermos motivados a nossa religiosidade em Cristo, a gente precisa de eventos, de uma igreja que possa apresentar muita coisa, e lotada, e cheia de programação. Mas não é isso. Então, o autor de Hebreus vai mostrar que Cristo, ele é muito superior a Moisés, muito, muito superior. Ele, inclusive, vai mostrar que Moisés e todas as suas ordenanças eram sombra
sombra do verdadeiro, sombra de Cristo. Cristo, como o Deus encarnado, fazia uma pequenina sombra no passado, e essa pequenina sombra, opaca, imperfeita por causa dos homens, era exatamente todo o ritual do Velho Testamento, que foi importante, apontava para Cristo, e que também era um meio para se remir o pecado por meio dos sacrifícios. Mas o autor de Hebreus está dizendo, mas agora não, agora é Cristo. Acabou, não tem mais nada, tudo se encerra nele. E aí ele vai mostrar que Cristo é o nosso sumo sacerdote. O autor ele é tão criterioso com relação a isto, que ele também vai usar o exemplo de Abraão, dizendo que Abraão, ele se submeteu, deu os dízimos e se prostrou não diante dos sacerdotes vindos de Arão, não diante de Arão, mas diante de Melquisedeque, um rei misterioso, estranho, o rei da paz, aquele que não tem genealogia, ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde vai. E se de fato Melquisedeque não era uma manifestação de Cristo no Velho Testamento, pelo menos era um tipo muito próximo a ele, muito próximo. E o autor de Hebreus fala, tá vendo, o nosso pai Abraão não se submeteu a Moisés, a Arão, até porque nasceram muito tempo depois, não se submeteram ao rei de Salém, ao rei de Jerusalém, ao rei que representa Cristo Jesus. E aí, nesse contexto, mostrando que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que ele é superior a tudo, irmãos, que existe, a toda a religiosidade, todos os rituais, eu gostaria agora, tendo dado esse contexto, ler Hebreus capítulo 4, os versos 14, 15 e 16. E vamos ver as implicações disto. É um pequeno momento, um parênteses, quando o autor de Hebreus, ele, ao falar sobre tudo isso, a superioridade de Cristo sobre tudo e todos, ele agora vai fazer uma pequena aplicação, e é esta que eu quero ler para os irmãos. Hebreus 4, de 14 a 16, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em outras palavras, o que nós poderíamos dizer aqui? Diante desta magnitude de Cristo, desse Cristo amado, que é Deus, é superior, e como homem, está acima de toda a raça humana, acima de todos os anjos. Então, o que nós devemos pensar acerca disso? E aí o autor de Hebreus já nos dá aqui uma pequena pista, e ele vai mostrar 3 aspectos que nós devemos cultivar na nossa vida. 3 pontos que nós, na nossa caminhada cristã, irmãos, com Cristo, devemos observar diante desta revelação de quem Cristo é, da sua grandiosidade, da sua sublimidade. Então, o primeiro conselho e a ordem ao mesmo tempo que o autor de Hebreus fala que nós devemos ter diante deste Cristo poderoso é a fidelidade. Nós precisamos ser fiéis, irmãos, porque se Cristo, ele que é o grandioso, ele que é o Deus encarnado, ele que está acima de todas as coisas, nos concede esta bênção de ser para nós sumo sacerdote. Então o autor de Hebreus diz assim, o que fazer diante disto? Em primeiro lugar, temos que ser fiéis. É o que ele diz no verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, o crente, ele tem que ser encontrado fiel. Ele tem que ser fiel em todos os momentos da sua vida. E veja que a fidelidade aqui está ligada à confissão. Essa palavra confissão significa aquilo que eu reconheço, aquilo que eu confesso, a fé que eu professo.
Nós temos um conjunto de doutrinas e nós precisamos primeiro conhecê-las, não é verdade? Eu não posso viver aquilo que eu desconheço. Então eu preciso estudar a palavra de Deus, entender o que o Senhor nos revelou. Toda essa palavra, amados, foi nos dada não porque deveria se juntar a outros livros religiosos, porque existem outros livros religiosos. Não, ela nos veio para revelar a vontade de Deus para nós. Veio revelar quem é esse Deus e de que maneira devemos viver. E veja que aqui o texto ele já começa mostrando a atuação de Jesus como sumo sacerdote, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, ou seja, ele como homem subiu aos céus, entrou na recâmara sagrada de Deus Pai e se assentou no trono. Ele diz, então, diante disso, seja fiel. Por isso, amados, em primeiro lugar, devemos conhecer doutrina. Nós que somos reformados, nós temos ainda a grande bênção de ter os nossos símbolos de fé, a nossa confissão de fé de Westminster e também os nossos catecismos, breve e maior. Por que que esses documentos são importantes? Porque eles trazem uma síntese, eles sistematizam a doutrina da fé. E nós precisamos viver essa doutrina, nós precisamos defendê-la, nós precisamos lutar por ela. Ser crente não é somente ser salvo da ira vindoura. Ser crente é viver uma caminhada cristã nessa terra em fidelidade. Agora, meu amado, minha amada, eu só posso ser fiel se eu conhecer a Deus, se eu conhecer a sua revelação. Ora, como eu posso ser fiel à minha amada e tão querida esposa Sandra se eu não a conhecesse? Ah, você tem uma esposa? Tenho. Como se chama? Sandra. Ela está contigo? Não, eu nunca vi, mas eu sei que ela existe. E aí não faz sentido. É necessário esse convívio para que eu possa demonstrar a minha fidelidade. Então, olhando para Cristo como nosso sumo sacerdote, aquele que está acima de tudo e de todos e que nos trata com tanto amor, o que se requer de nós, em primeiro lugar, é a fidelidade. Em segundo lugar, irmãos, diante desta verdade tão inexorável, tão eterna, tão sólida, nós devemos, ao lado da fidelidade, também viver a segurança. Estamos seguros. Aqueles judeus do passado, quando eles eram perseguidos demais, eles diziam, não dá, não, para mim não dá. Olha, viver a Cristo, eu sei que é interessante, o evangelho, mas não dá. Viver essa perseguição, eu prefiro estar ao lado daqueles que são contrários, viver a antiga religião. Não, de jeito nenhum. Ainda que a perseguição venha, precisamos entender que estamos seguros. Porque se nós atentarmos para o primeiro ponto e sermos, obviamente, fiéis à Escritura Sagrada, conhecendo a Escritura, vivendo a Escritura para a glória de Deus, a perseguição virá. Paulo mesmo diz, basta piedade para sermos perseguidos. Perseguidos pelo mundo, perseguidos pelo diabo, perseguidos, por que não dizer, pela nossa própria carnalidade, perseguidos por pessoas de dentro da igreja. Somos perseguidos, mas nós temos uma segurança. Sabe qual é? É porque Cristo, que nos conhece, que nos limpa, que nos preserva, que nos acaricia, que nos coloca no colo, que nos carrega nos braços, esse Cristo, ele também viveu a perseguição e o sofrimento. Veja, Deus conhece todas as coisas, ele é conhecedor de tudo e de todos. Cristo é Deus, mas Cristo se encarnou. Ele se tornou homem como eu e você, apenas sem pecado. E ele sofreu. Então ele sabe o que é padecer por causa do nome do Evangelho, irmãos. Ele sabe disso. Você que no trabalho é perseguido, na universidade, na escola, crianças
minhas crianças, vocês que são perseguidas na escola por causa do evangelho, seus coleguinhas lá fazendo chacota contra você, dizendo, ele crente, aí, saiba, Cristo também sofreu, e ele sabe o que é sofrer, e por isso ele se compadece de nós. Não só porque é Deus e conhece todas as coisas, mas também porque é homem e passou pelo sofrimento. É isso que o autor de Hebreus diz, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Os antigos sacerdotes, que descendiam de Arão, muitos não sofreram. Para eles, assim, vai lá, meu irmão, fica firme, etc. Mas Cristo não, ele padeceu. Eu gostaria de dar um exemplo bem atual na minha vida. Antes, eu entendia aqueles irmãos que pegavam Covid e que passavam pelo tratamento, mas eu sou sincero, irmãos, eu era meio distante. O irmão está com Covid, eita, oremos por ele, né? Vamos orar, etc, etc. Depois ia o irmão, está curado, ok. Mas agora que eu peguei a doença, que eu passei por ela, os irmãos não sabem como o meu coração se tornou mais sensível àqueles que padecem dessa enfermidade. É exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo. Cristo, ele sabe que nós sofremos. Então, irmãos, essa é a nossa segurança, que Cristo está conosco. Você vai sofrer por causa do evangelho, irmão. Não tem jeito. Um sofrimento maior, um sofrimento menor, você vai sofrer. Você vai sofrer perseguição. Mas fique firme, fique seguro. O nosso sumo sacerdote, que é Cristo, sabe o que é padecer. Por isso ele nos abraça, ele nos encoraja, ele diz aos nossos ouvidos com carinho, no mundo tereis aflições, mas coragem, meu filho, tem de bom ânimo, eu, Cristo, venci o mundo. Então, estejamos, portanto, seguros e abraçados por Cristo, porque ele não apenas sabe o que é o sofrimento como Deus, mas ele viveu por minha causa o sofrimento. Então eu devo descansar nele. E em terceiro e último lugar, quando nós olhamos aqui para esta obra de Cristo, que em primeiro lugar nos leva à fidelidade à doutrina, ao evangelho, vivendo também esse evangelho, e em segundo lugar a esta segurança. Pode perseguir, pode bater, pode matar, mas eu estou seguro em Cristo, que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Aliás, os irmãos se lembram quando Cristo ele vai para a família de Lázaro. Cristo sabia que ele iria ressuscitar, Cristo sabia da glória que iria se manifestar, mas quando ele viu o sofrimento das pessoas, o que aconteceu? Ele chorou. Cristo chora conosco. Cristo chora conosco nos momentos de dificuldade, irmãos. Isso não é retórica, isso é realidade. Ele lá do céu se compadecendo de nós. Mas não apenas isto, mas em terceiro e último lugar, além da fidelidade e da segurança, nós devemos também ter profunda e absoluta confiança. Diz assim o verso 16, olha que coisa linda. Depois de falar sobre a nossa fidelidade, a nossa segurança, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso traz à minha mente dois quadros vívidos da Escritura Sagrada. O primeiro quadro é o do sumo sacerdote no Velho Testamento. A Escritura nos diz que ele entrava uma vez por ano, aliás, o autor de Hebreus até narra isso com bastante destreza. Ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, mas ele entrava apavorado. Ele primeiro matava os animais, sacrificava os animais por si mesmo. E depois, então, ele matava os animais e levava o sangue para aspergir no lugar santíssimo, na recâmara mais profunda da comunhão com Deus. Muitos morreram, porque entraram com pecado. Tanto que depois passou-se a ter o costume, os irmãos sabem disso,
de amarrar uma corda bem longa na cintura que era sustentada pelos levitas lá fora. E ele tinha sininhos, né, sinetes que faziam barulho. Então ele se movimentava e as pessoas ouviam, porque muitos morriam. E quando morriam, quem ia entrar lá para pegar o corpo? Ninguém. Então eles puxavam. Era um momento de muito medo, de muito pavor. O outro quadro vívido que temos para exemplificar o que o autor de Hebreus está dizendo aqui é Isaías. Isaías, meio atordoado pela morte de Uzias, olhando para toda aquela situação, já tendo recebido a revelação do Senhor, ele vai para o templo. E quem ele vê? Cristo. Mas o que ele sente? Medo, pavor. Ai de mim, eu vou morrer, porque eu estou aqui diante do Senhor. Mas ali, em Isaías, Cristo já prefigura o que nós vivemos hoje. Ali não era o lugar da condenação, ali era o lugar da misericórdia. Então, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós lemos a Escritura Sagrada, numa postura devocional, todas as vezes que nos reunimos como igreja, juntos, o corpo de Cristo, para diante do trono cultuá-lo, podemos fazer isto com tranquilidade. Não seremos rejeitados, não seremos mortos. Todas as vezes que dobramos o nosso joelho e clamamos ao Senhor, Ele nos afaga com a sua mão. Ele nos recebe por causa de Cristo Jesus. E a expressão aqui é o trono, o lugar mais íntimo do Senhor, mas é o trono da graça. E ali não receberemos a morte nem a rejeição, ali receberemos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Essa expressão, socorro em ocasião oportuna, liga todos os dois itens que nós vimos. Porque viver o evangelho com fidelidade, precisamos de socorro. Nos momentos de perseguição, precisamos de socorro. E nós temos isso do Senhor. Você já parou para pensar, meu amado, que quando você está em oração, quando você está na sua devocional, quando você está no culto doméstico, quando você está no culto solene, junto com todos, você está na intimidade que nenhum ímpio do mundo inteiro conhece. Mas nós entramos confiadamente, é o que ele diz, vá e confie, saiba que você será recebido. E isso me faz lembrar as palavras do próprio Cristo, o Rei que está no trono, quando ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele diz, no final, por isso achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isto. Por isso o mesmo Cristo diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós vivemos diante do Senhor. Coram Deo. As nossas crianças já sabem o que isso significa. Coram Deo. Diante do Senhor. Até o ímpio vive. Até o diabo vive. Mas nós temos uma presença especial diante do Senhor. Irmãos, nenhum ímpio do mundo pode viver assim. Então, por que fraquejar? Por que se apavorar? Por que viver com medo? Não. Venha o que vier, eu estou com Cristo Jesus. Ainda que a morte venha, ainda que retirem a minha vida, ou eu morra por outras circunstâncias, eu estou com Cristo. E quando a morte vier, e ela virá, a não ser para aqueles que estarão vivos na segunda vinda de Cristo, fecharemos os olhos para esse mundo, uma parte nossa física vai ser semeada para a ressurreição, e nós acordaremos contemplando a face
de Cristo Jesus. Quais são as aplicações que eu gostaria de trazer aqui para a nossa meditação nessa pequena devocional nesta manhã? São duas, irmãos. Primeiro, amados, Cristo é superior a tudo. A tudo. Não há nada nessa terra, nem debaixo dessa terra, nem acima dessa terra, nem nos céus mais altos, nem nos abismos mais profundos. Não há nada que sequer possa se igualar a Cristo Jesus. Por isso, quando nós o cultuamos, seja no culto solene, de forma tão simples, tão tranquila, hoje mesmo, pelas circunstâncias, nós vamos cultuá-lo com o culto solene, onde? Em casa. Isso retira a qualidade do culto? De jeito nenhum. Só nos dá saudade porque queremos voltar novamente a estar em comunhão com todos os irmãos. Mas tudo em Cristo, para Cristo e com Cristo, é superior a qualquer coisa que existe. Aqueles cerimoniais do passado eram bonitos, tinham um visual muito forte, muito som, mas ele cumpriu o seu propósito. O propósito de apontar para Cristo. Cristo veio, aquilo murchou completamente, porque o Cristo está presente. E a segunda aplicação que eu quero trazer aqui para os irmãos é que a nossa parte, né, diante deste Cristo sublime, diante deste Cristo maravilhoso, a nossa parte é tão linda. Devemos ser fiéis a Ele, devemos estar seguros nele e devemos confiar neles. Meu irmão, não vacile. Mesmo que o medo venha, porque vem. E por vezes esse medo não é pecado, de jeito nenhum. O próprio Cristo, ele teve medo. Quando ele estava lá orando no Getsemane, Marcos usa duas expressões muito fortes para Cristo, mostrando pavor, medo. Claro, ele faz parte da nossa vida. Mas quando o medo vier, quando a insegurança vier, quando ficarmos desesperados por situações que caem sobre a nossa cabeça, notícias ruins, tanta coisa ruim acontecendo, serenidade em Cristo Jesus. E estar nele, e olhar para ele, e pedir para que ele, com o seu consolo, ele venha retirar de nós todo o abalo desnecessário para a nossa caminhada com ele nessa terra. Isso é que é extremamente importante. A Escritura Sagrada, amados, ordena que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas, numa síntese, naquilo que Pedro, Paulo e o próprio Cristo falam sobre a ansiedade, o que devemos fazer? Lançar sobre ele, confiar nele, nos ajoelhar, orar, clamar na presença íntima do Senhor em Cristo Jesus, crendo que ele nos ouve, crendo que ele nos socorre. Confiança, irmãos. Coragem nesta peregrinação com Cristo Jesus, lembrando sempre, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oremos. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, por aquilo que ela nos fala, relembrando tantas verdades benditas para nós. Ó Deus, nesse mundo nós passamos por aflição, e não é só neste momento de pandemia, não. Nós passamos por aflições a cada instante. Vivemos uma instabilidade humana muito profunda. A vida humana ela é tão frágil. Ela é como uma chama de vela que está em meio à ventania. A qualquer hora pode se apagar. Aliás, tudo contribui para que ela se apague. Quando olhamos para os nossos filhos e percebemos que eles são vidas humanas tão frágeis e que podem nos deixar, nós mesmos,
nosso cônjuge, familiares, quando percebemos que a perseguição, por vezes, pode nos levar a uma instabilidade emocional. Ah, Senhor, como somos fracos. Mas como nós cantamos hoje, de manhã, com o pastor Helena e a Elaine, mas eu sou fraco, mas em Cristo eu sou forte. Eu sou pobrezinho, mas em Cristo eu sou rico. Ó Deus, traz essa palavra ao nosso coração. E eu repito, não é porque estamos passando por uma pandemia apenas, também, mas porque durante toda a nossa vida, essa pandemia vai embora, meu Senhor. Mas as perseguições, as lutas, as incertezas permanecerão. Por isto, devemos estar em Cristo Jesus, o Senhor do universo, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que padeceu a minha dor, aquele que revelou o que eu devo aprender da doutrina, aquele que me conduz, levando-me nos braços para próximo do trono, onde eu tenho de ti, ó Senhor, não o olhar da ira e do consumo, mas o olhar do amor, misericórdia e eternos afetos. Muito obrigado, Pai, por essas verdades, e nós oramos em nome de Cristo. Amém.